O ensaio foi concebido originariamente em 1977. O intuito do autor era dar uma visão geral do Império Espanhol e do imperialismo para estabelecer um contexto global. Ele utilizou uma abordagem diferente. Tratou a história do imperialismo a partir da perspectiva de seu impacto sobre o poder colonizador, e não sobre o colonizado. As distâncias transatlânticas eram grandes e as conexões entre metrópolis e colônia eram estreitas e fluidas. A figura de Hernán Cortés demonstra essa completa interação entre América e Espanha. O autor fala de sua importância no segundo ensaio, e ele trará as cartas do espanhol. Além disso, ele fica chocado por não haver um monumento dedicado a ele, na Cidade do México. Outro motivo para o autor estudar as relações entre Espanha e América foi um convite para participar de um evento na Universidade de Queens. Em 1970, ele examinou o impacto na história e consciência europeia do descobrimento da América. Como os espanhóis foram os pioneiros dos descobrimentos, o autor teve que ler diversos escritos religiosos do século XVI, que tinham como intuito de resolver os problemas levantados pelo descobrimento. A história do Império Espanhol geralmente é tratada como uma história de um número de instituições governamentais. O governo de Madrid tentava manter o controle sobre essas. Conselhos, vice-reinados e audiências compunham o sistema organizacional governamental, que tinha como sede a cidade de Madrid. O autor do texto dá importância aos conselhos que formavam tal monarquia, pois a partir de tal análise haveria como entender o funcionamento do governo. Tal sistema, afirma ele, era formado com base em contrapesos, onde as instituições reajustavam constantemente as relações para manter um equilíbrio. Conhecer as aristocracias que compunham a Espanha nesse momento era essencial para compreender o reinado dos Habsburgos. O governo catalão não foi alterado após a união das coroas de Castela e Aragão. A natureza contratual do governo fora preservada. A administração do vice-rei da Catalunha era pequena, a qual era responsável sob as instruções do Conselho de Aragão e Madrid, uma província que contava com 400 mil habitantes. Essa administração sofria com a falta de dinheiro e com a impossibilidade de crescer, uma vez que a criação de novos cargos dependia das cortes. Dessa maneira, a monarquia espanhola dependia diretamente da cooperação da classe dirigente da própria província. A divisão da sociedade catalã se dava em três estamentos: eclesiástico, militar ou aristocrático e popular. Cada um possuía sua própria câmara. Algumas características, tanto nos diferentes graus da aristocracia quanto na relação da aristocracia com a alta burguesia, particularmente favoráveis à formação de um grupo social coeso. Durante o século XVI, famílias catalãs estavam abandonando o principado e integrando a aristocracia de Castela. A terceira parte da obra Espanha e seu Mundo, 1500-1700, do John Eliot, estabelece um quadro a respeito da corte dos Habsburgos espanhóis, alegando que essa foi uma instituição muito singular e o caráter dessa corte é apresentado como elaborado e cerimonioso ao mesmo tempo, num recorte contido nos finais do século XVI e do século XVII, sendo que o rei, nessa corte espanhola, era uma figura remota e, ao mesmo tempo, centro de uma atenção universal, tendo uma imagem quase divina. A característica mais marcante que a gente pode discutir a respeito dessa corte espanhola é a invisibilidade e também a inacessibilidade do rei. O Felipe III, ele era descrito como alguém que passa a maior parte do seu tempo sozinho, e durante o século XVII, salvo em ocasiões especiais, o rei da Espanha ele comia sozinho, sendo que o rei da França, pelo contrário, comia em público. Então, o que a gente tem nessa corte espanhola é uma monarquia que é, de certa forma, privada, e uma consequência dessa monarquia privada é que, na ausência de uma personalidade forte, de um centro que modele essa instituição acaba por dominar, no caso, o domínio da aristocracia. O Carlos V foi um rei espanhol, herdeiro das tradições borgonhonas, e é considerado como um dos homens mais conscientes quanto à forma com a qual os símbolos podem ser utilizados e manipulados com propósitos políticos. E ele tinha um projeto de cerimonial para a corte espanhola que visava uma realeza que parecesse ao mesmo tempo remota e distante,
sendo que o sucessor dele, o seu filho Felipe II, apresenta um reforço quanto ao processo de introversão da corte espanhola e tinha uma forma de vida muito solitária, sendo que a sua forma de vida era considerada por muitos mais apropriada para um monge do que para um monarca propriamente dito. O Felipe III, né, vem depois do Felipe II, é completamente diferente do pai, estava sempre viajando, sem propósitos, era um rei jovem que permitia um certo domínio da aristocracia nos domínios da corte, por ele ser muito ausente. E ele morre em 1621. Quando ele morre, o Felipe IV sobe ao trono e junto dele a gente tem a figura do Conde de Olivares, que é muito importante. E trabalhando conjuntamente, esses dois proporcionaram um centro que faltava para a corte espanhola. O Felipe IV, ele era muito inteligente, tinha um apreço muito grande pela equitação, pelos esportes, pelas artes, pela cultura no geral. E ele tinha um caráter muito diferente do pai, porque, como foi dito, trabalhando conjuntamente com Olivares, eles possibilitaram que a corte espanhola retomasse o seu caráter centralizador e regulador da vida aristocrática da Espanha, e não o contrário. O projeto que o Felipe IV e o Olivares tinham acaba fracassando em certos aspectos, que visavam produzir uma geração mais marcial e mais educada, que seguisse o exemplo do seu soberano. Mas outros aspectos políticos tiveram êxito, como se tornar um centro de patrocínio cultural, e inclusive por causa disso, o Felipe IV pode ser considerado um grande mecenas. Ele tinha uma grande coleção de quadros e ele patrocinava a arte, e isso fez com que ele, de certa forma, fosse retratado como brilhante, tanto nas artes quanto na literatura. E, no fim das contas, o que a gente pode tirar dessa família, dessa geração, dessa corte espanhola, é que ela se preocupa muito mais consigo mesma do que com o resto do mundo, nas palavras do próprio autor. Pensar a Espanha em seu mundo, como propõe John Eliot, no referente aos anos de 1500 a 1700, significa pensar uma Espanha que caminha lado a lado com grandes figuras como Hernán Cortés e os reis católicos, Fernando e Isabel. A sociedade cuidadosamente articulada dos reis católicos, que já vinha sofrendo tensões internas, presencia em 1519 e 1521 uma revolta dentro de seu território. Curiosamente, testemunhava do outro lado do Atlântico uma outra revolta, realizada por Cortés, contra a autoridade legalmente constituída naquelas terras novas, iniciando então a conquista do México pelo seu rei. Entre 1485, o ano do nascimento de Cortés, e 1547, ano de sua morte, a Espanha passou por um ciclo completo de experiências que estão curiosamente ligadas à sua carreira pessoal. Podendo ser considerado um erudito, um homem letrado e um retórico com grandes conhecimentos, sua figura é central para o entendimento da conquista mexicana. Os anos que sucederam-se à conquista do México representam o descobrimento do homem europeu de homens não europeus, homens com costumes estranhos e variados, fonte de uma curiosidade apaixonada para os colonizadores, curiosidade que passa a ser explorada. Os espanhóis, então, enviam oficiais ao Novo Mundo, para que sejam recolhidos materiais suficientes para a elaboração de um registro etnográfico, possibilitando a melhor compreensão desse povo, seus costumes e suas regras tão estranhas aos europeus. Um debate sobre a validade da sociedade que habitava aquele local inicia-se. Um debate que coloca em xeque se os nativos eram humanos ou não. Por meio dos registros recolhidos, os espanhóis chegam à conclusão de que os nativos possuem sim uma sociedade válida devido às suas regras e sua forma de organização e, portanto, os reconhecem como seres humanos. Esse debate é fundamental, já que nesse debate encontram-se aspectos importantes para entender as sociedades que ali habitavam. Esse debate, é preciso lembrar, é permeado por uma forte presença da Igreja Católica, que busca justificar todo o processo de colonização, de expansão do império para o além-mar e assim por diante.
Europa, século XVII, crise geral. Não existe um consenso entre o que causou a crise geral na Europa ou se é que ela existiu. Os intelectuais, historiadores ainda discutem muito, debatem muito sobre o assunto, mas alguns concordam que houve uma crise na Europa e essa crise foi tanto econômica, política, religiosa e até mesmo em todos os aspectos que envolvam o ser humano. Foi a época do renascentismo e essa crise geral da Europa, ela trouxe como consequência algumas revoluções, como por exemplo a Revolução Inglesa, que terminou na Revolução Gloriosa. Ela toma início no século XVII, o que leva mais tarde para a Revolução Francesa. Também tem grande envolvimento na Revolução Industrial, mais para frente, até na Revolução Russa, no século XX. Então, pode-se dizer, como o professor Roland Monsier, ele fala, ele diz que as revoluções e as crises do século XVII, elas que dão início às revoluções futuras, às grandes revoluções futuras da Europa. Porém, apesar de ser uma crise europeia, né, alguns professores, como o professor Ivo Schoeffer, um holandês, ele diz que graças à crise de 17, a Europa conseguiu evoluir e conseguir alcançar todas as grandes mudanças necessárias de adaptação para o mundo moderno. A crise, inicialmente, ela é identificada por alguns fatores históricos, como, por exemplo, a Guerra de 30 Anos, que ela acontece no território do Sacro Império Romano, e ela envolve a maior parte das potências europeias, o que devasta o coração da Europa, interrompendo comércio de norte a sul europeu e leste a oeste. Também um dos motivos é a queda da monarquia e da nobreza e a subida da burguesia, ou seja, as grandes cidades estão ganhando maior número de população e os campos feudais estão perdendo seus trabalhadores, e eram nos campos feudais que se tinha a maior parte dos grãos, da comida, de todos os recursos que alimentavam a Europa. Outro grande motivo também é as grandes expansões, tanto nas Américas como expansões comerciais no Mediterrâneo, e a Europa não deu conta de conseguir a mão de obra, o assalariado, e entra em uma crise tremenda. Mais tarde também fazendo as grandes potências irem procurar recursos em outros continentes, como por exemplo a África ou a América ou a própria Ásia, para suplantar a crise que estava acontecendo, que toma início no século XVII.